colocar o Silvestre na linha. Eita, feriado é terrível, ó. Bom, 8h25, bom dia, Silvestre. Seja bem-vinda nessa quarta-feira, feriado, amigo, que muita coisa pode acontecer nesse país, ao Programa Livre. Como é que está aí a situação em Goiânia? Bom dia, tudo bem? Eu não estou em Goiânia, estou em Araguaína. Ah, tá perto. Estou perto da região metropolitana. Bom, ouvinte, 7 de setembro, dia aí bicentenário aí da independência do Brasil, 200 anos, tentando se firmar como nação, construir uma cidadania que realmente seja digna do nome, enfim, mas lutando e acreditando que hoje é um estágio para o melhor do amanhã. Então, estamos aí na luta, trabalhando, como diriam os jogadores de futebol, tudo é uma caixinha de surpresa. Esse jogo promete ser emocionante, então vamos lá sentar na arquibancada Travou. e assistir o jogo. Então vamos assistir o jogo da independência aí, que, ao meu ver, não vai acontecer nada do que a grande imprensa aí alardeia. Eu continuo com a minha tese que tudo é narrativa e as narrativas nem sempre são concretizadas. Pelo menos 80% do que a imprensa publicou, e eu falo isso como jornalista, não se materializou. É mais um jogo de poder, um grupo de um lado e de outro tentando se firmar como posição política e também como se apresentando como alternativa ao poderoso de plantão, e a sociedade segue fazendo seu trabalho aí, contribuindo no debate, quando muito, se bem que é o motivo do meu comentário, as pessoas não estão ligadas à política, estão ligadas à necessidade de sobrevivência, geração de emprego e renda. A política interessa mais para jornalistas, formadores de opinião, acadêmicos e agentes políticos que estão aí procurando se firmar como uma ideia que vá melhorar o país. E, no fundo, tudo fica igual. A gente sabe, para quem tem o mínimo de conhecimento, que nós estamos aí atingindo aí 95% da nossa dívida pública, que é um desastre, ou seja, tudo que é produzido, 95% vai para bancos e rentistas. E sobra aí em torno de 5% para custeio da máquina, investimentos, enfim. E nada disso o Estado indutor, como muitos querem, não tem dinheiro para poder investir. Aí é iniciativa privada. Aí vem um candidato e é aquele negócio, nós vamos trocar o que não está dando certo para o que não deu certo de jeito nenhum. Então, é uma coisa muito difícil nesse bicentenário nosso aí, imaginar que nós vamos voltar a um governo que tem acertado zero, e um que não provou que não acertou de maneira alguma. Porque, como eu disse, nós temos 95% da nossa dívida, tudo que é produzido desses quase 4 trilhões de reais que são produzidos todo ano, 95% desse dinheiro vai para bancos, vai para rentistas, vai para investidores, e sobra 5% para investimento. Ou o candidato do PT quer pegar, ampliar ainda mais a máquina pública, dizendo que vai furar o teto de gasto. É impossível. Não dá para poder sobreviver desse jeito. Não adianta você tentar transferir renda da classe média para a pobreza, para ficar todo mundo pobre, só rico, o rico lá em cima, a minoria e todo mundo pobre. Não existe isso.
Não existe isso em uma casta política privilegiada, uma casta do judiciário privilegiado, da burocracia estatal privilegiada. Agora, isso é para quem estuda. Infelizmente, a maioria das pessoas não leem. Elas leem aquilo que interessa para elas. Elas não leem o que é preciso saber em relação ao que está acontecendo no país. Então, eu imagino que nesse bicentenário da independência, nada a comemorar, apenas a acreditar que o amanhã pode ser melhor do que hoje. É isso, Caro Santana. Sigamos. Porra, que editorial triste esse seu, hein? Pois é. Mas é o sentimento de quem está vendo o país sem emoção de estar torcendo para A ou B, apenas acreditando que é possível, que tem um povo generoso, que tem um povo bom, tão crédulo que fica acreditando num partido que roubou tudo que pôde, teve direito, e numa agremiação que está no poder que não acertou absolutamente nada, dividiu ainda mais a sociedade. Lembre-se, eles contra nós não foi criado pelo Bolsonaro, tem que dar esse mérito para ele. Foi criado pelo PT. Então, infelizmente, o país vai continuar dividido, que é muito ruim para todo mundo. Ganhem Bolsonaro ou ganhem Lula, o país vai continuar dividido. Porque eu não vejo os dois com status suficientemente para poder unir essa nação novamente. E vamos continuar aí mais algumas eleições a mais, tendo essas polarizações. É isso, Carlos Santana. Bom, agora a gente começa a falar de Goiás. O que tem o Vitor Hugo aí? Fez o plano de governo em função de quê? De Bolsonaro? O Vitor Hugo, ele está... Eu conversei com ele ontem, na coluna Xadrez de hoje. Eu conversei com ele ontem, ele tinha estado com o Bolsonaro. Aí eu liguei para ele e ele não me atendeu. Depois, aí ele retornou a ligação, ele estava com o presidente. A estratégia dele é tem um bom plano de governo. O plano de governo do Vitor Hugo é um plano de governo bom. Foi elaborado por mais de 60 especialistas. Ele pegou o que tinha de melhor em termos de gestão pública para elaborar o plano. Debruçaram durante 6 meses em cima desse plano de governo. Ele fez um plano de governo realmente, no ponto de vista teórico, perfeito. Eu não sei prático, mas o plano tem uma falha, ao meu ver, que infelizmente, eu não coloquei na matéria, que o plano dele para viabilizar depende da eleição do Jair Bolsonaro e depende da eleição dele. Como a eleição dele está difícil, porque ele está aí no 3º lugar e ele acredita que pode ultrapassar o Mendanha com o apoio do Jair Bolsonaro, e vai depender muito dessa transferência de voto. Bolsonaro transfere voto, mas não transfere tanto, já que o Vitor Hugo ainda é um desconhecido em Goiás. O presidente é conhecido, mas o Vitor Hugo não é. Então, a estratégia do Vitor Hugo é dizer que ele é o candidato do presidente Jair Bolsonaro em Goiás. Ele quer repetir o que o Tarcísio repete em São Paulo. Só que o Tarcísio tinha visibilidade de um gestor, de um homem sério, um homem, não que o Vitor Hugo não seja, mas um homem que entende, digamos assim, o serpentário político que permeia um gestor público. E o Vitor Hugo, infelizmente, ainda não é tão conhecido assim para que desperte, principalmente lá na massa, esse sentimento de que ele é o melhor. Mas vamos acreditar que essa estratégia dele dê certo. E eu torço, né, assim como eu torço para todos, a democracia, a beleza da democracia todos terem a mesma chance e buscar alcançar com seus objetivos, com suas ideias, o mesmo patamar de ideias
para uma gestão que beneficia o todo, a sociedade como um todo. Então é isso. O plano dele é bom, mas, infelizmente, depende da eleição de Bolsonaro e a dele. Vamos ver o que acontece daqui até o dia 2 de outubro, quando vai ocorrer o primeiro turno. Se o Bolsonaro vai realmente transferir votos para ele, ou se fica apenas aí no sonho. Eu tenho minhas dúvidas, eu sou meio cético, mas tenho que acreditar, ou ele está motivado para isso. Vamos ver. Eu acho muito difícil o Vitor Hugo chegar no segundo turno, mas ele acredita piamente que há essa possibilidade. Então, vamos aguardar aí o que vai surgir para a gente acompanhar de perto e, enfim, e passar para os nossos ouvintes o resultado desses bastidores. Sigamos. A agenda de Mendanha, como é que está? O Mendanha está hoje em Brasília, participa aí com o Bolsonaro do 7 de setembro, ele junto tem agenda em Formosa. Hein, Silvestre? Ele está no entorno. Junto com o Vitor Hugo? O Vitor Hugo também está. Tá, claro. E aí, fica um do lado do outro? Há um zum nos bastidores aí de que se o Vitor Hugo não chegar no segundo turno, o Jair Bolsonaro gostaria de unir. Aí é uma coisa complicada, por isso que o Caiado precisa lutar desesperadamente para ganhar no primeiro turno, porque no segundo turno, não tenha dúvida, entre o Ronaldo Caiado, Vitor Hugo e Mendanha, o Bolsonaro vai ficar com Mendanha e Vitor Hugo. Então, isso significa que esses dois vão se unir no segundo turno. Não tem outra saída. Não dá, por exemplo, como é que... Porque o eleitorado de um é o mesmo eleitorado do outro. O eleitorado do Caiado não é o eleitorado essencialmente do Bolsonaro. Né? Assim, é igual o Marconi, por exemplo. O Marconi, por que o Marconi é favorito? Porque aí fica falando que ela aproximou do Caiado. Não. O Marconi, eu conversei com ele ontem, ele tem voto da esquerda, da direita, do centro, centro-direita e da extrema-direita. Ele tem voto de todo mundo, inclusive dos caiadistas, pra você ter uma ideia. Eu, inclusive, amanhã vou estar dando uma nota que vai dar um barulho danado, eu estou antecipando ela aqui no ar. O Caiado não está pedindo voto para nenhum dos candidatos ao Senado. Então, ele está insatisfeito por conta dessa briga interna entre eles, e ele não está pedindo voto para ninguém. Ninguém, nem sob tortura, ele fala o voto dele. Ou seja, isso favorece quem? Marconi Pereira. Então, essa é a história que está conduzida. Mas a chance, né? O ruim para o MDB, para o PSDB, é a necessidade aí de fazer, no mínimo, 2 deputados federais. Então, a briga está muito feia aí entre Leda Borges, Doutor Hélio e Matheus, o jornalista que pode ser uma incógnita, assim como a Silvier do lado do Caiado. Então, há uma incógnita, há uma expectativa aí, uma torcida, principalmente no meio dos formadores de opinião, quem vai chegar lá na Câmara Federal. O PSDB precisa de 170 mil, o coeficiente está em torno de 170 mil, do MDB em torno de 170 mil a 180, ou seja, o Célio Silveira vai ter que se virar nos 30 aí para poder ser reeleito. Então, está uma parada muito dura essa para federal. Tem o Glauchin da Fox, José Nelto, que deve estar gastando uma nota preta aí para poder ser reeleito.
embora ele tenha muitos prefeitos apoiando ele, mas o prefeito, eu costumo dizer, apoia, mas não sei se transfere voto, principalmente se o prefeito estiver mal na cidade. É isso, Carlos Santana. 15 minutos. Vamos lá. A Damares acredita ainda que será eleita senadora pelo DF? Pois é, ela está aí com 10%, 12% aí nas pesquisas, e a Flávia com 30 e tantos, ou seja, está muito atrás da Flávia, mas ela acredita que com o apoio da Michele Bolsonaro, que realmente gravou vídeo com ela, as peças publicitárias da Damares, todas têm a Michele junto, possa transferir voto. Eu tenho cá com meus botões minha dúvida, porque a máquina que está a favor da Flávia Bolsonaro é muito forte. Eu não acredito que o presidente da República vá dividir os votos dele em Brasília, já que ele está liderando as pesquisas no Distrito Federal. Por incrível que pareça, o Distrito Federal, que sempre foi polarizado entre direita e esquerda, dessa vez a esquerda tomou bomba. Então o eleitorado está mudando a percepção e o perfil. É isso, cara, Santana. O que é o retrato da crise? Eu não entendi. O que significa o retrato da crise? O retrato da crise. O retrato da crise é o número de desempregados que continua alto e a inadimplência. A inadimplência atingiu 69%, 72% em determinados casos. É muito grande se você considerar que a inadimplência no Brasil média era em torno de 25%. Nós estamos chegando a média nossa hoje está em 70% da população endividada. Isso é muito ruim, principalmente para o comércio, que tira o cara do consumo. Né? E os bancos também, os rentistas aí. Banco não tem o que reclamar. Banco não quer emprestar dinheiro para a Patolé, porque ele já empresta o dinheiro para o governo. O governo está cobrindo. Precisa pagar a folha, pagar aposentado, pagar não sei o que ele faz. Ele emite títulos da dívida pública. E quem é privilegiado com isso são os banqueiros. Para poder os bancos emprestar para o governo, o que o governo faz? Ele aumenta o juro. Ao aumentar o juro, ele aumenta a dívida pública. Então, uma ciranda financeira sem fim. E a patulé do andar de baixo, que trabalha, rala, vai continuar ficando endividado. Aí vem o PT dizendo que o sujeito vai comer carne e comprar carro. O que é isso? Está falando voltar Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Dívida. É eterno. Porque lembre-se que no PT o povo esquece, ou o povo brasileiro é uma tragédia, porque eles esquecem que era a maior taxa de juros do planeta era praticada pelo PT, que ajudava os banqueiros. Então, assim, eu não entendo, fora de brincadeira. O sujeito pensa, não, cabe dentro do meu orçamento. Mas ele esquece que ele está pagando 3 vezes, ele compra um carro, ele paga 3 carros. Mas, de qualquer maneira, é a única forma dele comprar, Silvestre. Não tem outra forma de comprar. Juntar não dá. Quem que vai juntar aí 70, 80 mil reais para dar um carro à vista? Não tem como, é financiado. E o financiamento mete a mão. Entendeu? Agora, ou você se submete à regra do jogo para ter um carro, por exemplo, ou a casa também, ou então não fica. Entendeu? Não tem como. A gente não tem o hábito que tem o europeu. Eu não estou nem questionando nós vivemos um sistema capitalista. Eu não estou questionando isso. Eu questiono a narrativa mentirosa que utilizam para poder enganar a boa-fé do brasileiro. É isso que me deixa irritado. Isso me deixa irritado. Mas, o que eu vejo é o seguinte, Silvestre, por exemplo, para nós, principalmente aqui para o brasileiro, o carro é sinal de status, entendeu? Então, carro zero é sinal de status. Você passa fome, mas tem um carro zero na garagem. Né? A classe média, então, adora isso. Não é? Então, o banco sabe disso, pô. Eu já ouvi algumas entrevistas
de banqueiros falando por que o carro no Brasil é tão caro em relação aos de fora. Então, é porque vocês compram, tá? Então, vocês adoram comprar, não importa o preço. O cara quer ostentar um carro, entendeu? Bom, para finalizar aí, como é que ficou a situação do Isalci, cara? Foi caçado mesmo? Vai, não vai? Agora foi pro saco. Não, então, não tinha jeito. A gente disse isso aqui lá atrás, há mais de 2 meses, que se ele ganhar, ele ganharia, mas não levaria. Porque, claro, a federação de partidos é clara. Quando foi feita, quem comandaria seria não o senador, e sim a deputada. E a Paula Belmonte, a Paula Belmonte que comandava. Então, o Isalci, com essa insistência dele, mandou todo mundo, destruiu o PSDB no Distrito Federal. Além de destruir, ele ainda arrebentou com cidadania também e levou de rodo o PSDB, cidadania. O MDB, por sua vez, está independente, porque cada um está cuidando de si, não quer nem saber negócio de federação. Você vê, daí tem vários candidatos, inclusive o Felipe do MDB, que é candidato a distrital, está com dificuldade em função disso. Ou seja, a insistência do Isalci criou um grande problema para os 3 partidos da federação, que é o Cidadania, MDB e PSDB. Então, agora não tem jeito, porque a falta de advertência não foi, porque a decisão fatalmente ia cair lá no TSE. E o TSE, a lei é clara, não como diria o Arnaldo, a lei é clara, não tem jeito de mudar, a não ser que faça outra lei. Então, o TSE tomou a decisão que está na lei. Não pode culpar a justiça por isso. E por mais que ele recorra, ele vai continuar perdendo. É isso. É isso aí. Foi 22 minutos. Um bom final de semana, bom feriado para você e até amanhã com Zeli Fritz, tá ok? Estou correndo para trabalhar. Tá? Um abraço, amigo. Então, falou, um abraço e até amanhã. Fui. Amanhã teremos Zeli Fritz, deputado estadual. Zeli, a vice-prefeita de Valparaíso e candidata a deputada estadual pelo PRTB. É isso aí. É isso? Um abraço. Ok. Tchau, tchau. Então, falou. Um abraço. Fui. Bom, são 8h